Então, vamos fazer aqui a bolsa envelope com bolso externo. Eu vou usar aqui o nosso fio náutico de poliéster, né? O fio de poliéster. Eu estou usando da CS Badulax, número 3, o fio nobre. E aqui nós vamos usar a agulha de número 4, ok? Então, nós começamos esse trabalho fazendo um círculo mágico e colocando 3 pontos baixos dentro desse círculo mágico, ok? Então, nós puxamos aqui para fazer o círculo, puxamos o primeiro, esse ponto não conta. A partir daqui nós fazemos 3 pontos. 1, 2, 3. Fizemos 3 pontos, fechamos o círculo, viramos o nosso trabalho, fazemos uma correntinha, e aqui nós vamos trabalhar um aumento na parte do meio, e vamos marcar aqui, na parte do meio não, na parte lateral, vamos marcar aqui a nossa parte central, para você saber que sempre nesse ponto do meio, nós vamos fazer 3 pontos juntos, ok? Então, nós começamos aqui pegando as 2 correntinhas, tá? As 2 alcinhas, né? Na verdade, da correntinha, e fazemos um aumento aqui. Então, 1, 2 pontos, sempre ponto baixo. Aqui é o meio, nós vamos fazer 3 pontos baixos na correntinha do meio. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Marcamos desses 3, nós marcamos aqui qual é o do meio, que é onde nós vamos fazer em todas as carreiras, ida e volta, nós vamos fazer 3 pontos nesse do meio, 3 pontos juntos, ok? Aí, chegamos aqui no terceiro ponto, nós vamos fazer da mesma maneira que fizemos o primeiro, vamos fazer um aumento. Então, aqui eu pego, faço 1, 2 pontos baixos, ok? Vou virar o meu trabalho, fazer uma correntinha, e agora eu vou pegar só na alcinha de trás. Nesse trabalho, toda a carreira par, nós pegamos, como fizemos na de trás, nós pegamos embaixo das 2 alcinhas. Toda a carreira ímpar, nós não faremos aumento nas pontas e pegaremos apenas a alcinha de trás, tá vendo? Ao invés de pegar as 2 alcinhas da correntinha, nós pegaremos apenas a alcinha de trás. Toda a carreira ímpar. Então, aqui nós estamos na terceira carreira, certo? Então, vamos lá pegar atrás sem aumento. Fazemos 1, 2, 3 pontos. Chegamos aqui na nossa correntinha do meio, onde nós faremos 3 pontos juntos, pegando só a alcinha de trás. 1, 2, 3. Desses 3 pontos, nós vamos marcar o do meio, onde nós faremos novamente 3 pontos juntos. E aqui, este lado vai ficar da mesma maneira que o lado anterior. Nós fizemos 3 pontos aqui, né? Então, nós vamos ter mais 3 pontos aqui. Então, vamos lá. 1, sempre pontos baixos. 2, 3. Certo? Fizemos nossa terceira carreira. Vamos virar o nosso trabalho, fazer uma correntinha, vamos para a 4ª carreira. 4ª carreira, nós temos, pegaremos nas 2 alcinhas e faremos aumento nas laterais. Então, até aqui, nós devemos ter 9 pontos, certo? 3 que pegamos aqui,
3 aqui e os 3 que fizemos no meio. Então, aqui nós vamos fazer um aumento no começo. 1, 2, pegando as 2 alcinhas, porque é uma carreira par. Aí, faremos 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Chegamos no centro do trabalho, onde nós faremos 3 pontos baixos, desta vez pegando as 2 alcinhas. 1, 2, 3. Marcamos a correntinha do meio, tá? Fizemos 3 aqui, você vai ver aqui, tá? 1, 2, 3. Você vai marcar do meio, que é o centro do seu trabalho. E agora faremos o outro lado da mesma maneira, 3 correntinhas. Três pontos baixos. E no último, faremos 2 pontos juntos, que é o nosso aumento, completando assim 5 pontos baixos desse lado. Então, nós temos 5 pontos desse lado, 5 pontos desse lado e 3 no meio, certo? Estamos na 4ª carreira, com 13 pontos. Importante você sempre conferir o número de pontos para ver se você está fazendo o trabalho corretamente. Viramos o nosso trabalho, fazemos uma correntinha e vamos para a 5ª carreira. Carreira ímpar, trabalhamos na alcinha de trás e não fazemos aumento nas laterais. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegamos novamente no meio do nosso trabalho, tiramos o marcador e fazemos 3 pontos baixos na mesma correntinha, no mesmo ponto, pegando só a alcinha de trás, porque é uma carreira ímpar. 1, 2, 3. Marcamos aqui a nossa correntinha do meio desses 3 pontos, que é o meio do nosso trabalho. Fizemos 6 aqui, aqui nós teremos 6 também. Conferindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho, ok? E assim vai ficando o nosso trabalho. Viramos o nosso trabalho. Fazemos uma correntinha. Vamos para a carreira de número par, certo? Que é a carreira número 6. Então, nós vamos fazer aqui na primeira, pegando embaixo das 2, certo? 1, 2, porque as carreiras pares têm aumento nas laterais. Então, fiz 2. Aí, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Chegamos no meio do nosso trabalho, tiramos o marcador, fazemos 3 pontos baixos juntos. 1, 2, 3. Marcamos o meio dos 3. E vamos continuar aqui da mesma maneira que fizemos aqui. Então, nós vamos conferir
o número de pontos que deve bater com o que nós temos aqui. Se aqui nós temos 2 e depois 6 pontos, aqui nós temos que fazer 6 e depois 2 no último, ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que é importante a contagem? Porque aqui você não vai ter dúvida. Esse aqui é um ponto ou não é um ponto? Sim, é um ponto, porque nós fizemos 6 e tá faltando nós fazermos 2 juntos. Então, embaixo dessa correntinha, nós faremos nosso aumento. 1, 2. Ficando dessa forma, com 8 pontos de cada lado, certo? 6 mais 2, 8. 8 pontos do outro lado, certo? São 16, né? 8, 8, 16. Mais 3 no meio, completando 19 pontos. E assim nós vamos fazer até o tamanho desejado para nossa bolsa. Sempre fazendo do lado ímpar, pegando só a correntinha de trás, não fazendo aumento nas laterais e fazendo 3 sempre, em todas as carreiras, 3 pontos juntos no meio. E no lado par, aumentando no começo e no fim, além dos 3 pontos no meio, ok? Então, nós começamos com 3, depois foi 5, depois 7, e assim nós vamos aumentando sempre de 2 em 2, porque nós fazemos um aumento de cada lado, ok? Então, os números aqui da lateral sempre vai aumentar nessa proporção. Então, o final das carreiras deve ter sempre o mesmo número de cada lado, mais os 3 aqui do meio. Então, na 7ª carreira, nós vamos ter um total de 21 pontos. Na 8ª carreira, um total de 25 pontos. A 9ª carreira, 27 pontos. E assim sucessivamente. Então, eu continuei trabalhando aqui. Da mesma maneira, né? Fazendo do lado par, aumentando nas laterais. Do lado ímpar, pegando só a correntinha de trás, sem aumento, nas laterais. Aqui no centro, sempre fazendo 3 pontos, 3 juntos. Então, nós vamos ter a peça dessa forma. Aí, você faz de acordo aí com, se você estiver trabalhando com outra linha, outra agulha, você vai fazer até essa base ter aproximadamente 21 centímetros, ok? Aqui nós fizemos até ter 49 pontos daqui pra cá, tá? 23 de um lado, 23 do outro e 3 no meio. Agora, a partir daqui, que alcançou o tamanho que eu quero da bolsa, eu vou fazer pontos baixos em toda essa lateral. Tá? Então, eu vou voltar aqui, fazendo pontos baixos. Faço uma correntinha de subida. E aqui eu vou pegando em cada uma das carreiras, né? Uma carreira, 1, 2, 3, 4, sempre assim, o altinho é uma carreira, o baixinho é outra carreira. Então, nós vamos pegando um ponto baixo em cada uma dessas carreiras, ok? Desta forma, eu vou trabalhando toda essa lateral, olha. Ponto por ponto, ou carreira por carreira. Vou sempre olhando se não tá ficando apertado meus pontos, porque ela deve ficar sem enrolar, né?
Então, onde que eu devo pegar? Eu pego sempre no meinho dos pontos, tá? Pra não ficar um buraco grande. Eu vou mostrar pra vocês aqui quando chegar do outro lado. Aqui nós vamos chegar no meio, aí você já aperta bem o fiozinho ainda que tem do seu círculo mágico. E aqui nós já vamos aproveitar para esconder esse pedacinho que ficou. Vou deixar bem apertadinho o círculo mágico. Vou fazer o ponto no lugar certinho. Chegamos aqui no centro, nós puxamos bem o fio do nosso círculo mágico, cortamos e vamos escondê-lo já aqui durante o nosso trabalho no ponto baixo, tá? Então, aqui, olha, eu tenho um pontinho de um lado, um do outro, antes de fazer esse do meio, tá? Então, fiz esses laterais que era no altinho, perdão, esse lateral que era no altinho, aí fiz no baixo, agora eu vou fazer no alto também. E agora no baixo, para que ele fique igual dos dois lados. Um pontinho aqui. Um no centro, já escondendo o fiozinho. É difícil de mostrar gravando e fazendo, né? Aí, vou aqui do ladinho também, igual fiz do outro lado. Certo? E aqui deve ficar retinho. E dou prosseguimento aqui, escondendo o fio. Fazendo um ponto baixo no altinho, na carreira de baixo, né? Um aqui. Sempre olhando para que ele não fique pontos demais aqui, tá? Que aqui nós vamos seguir fazendo esses pontos, então é importante que ele fique assim mais justinho. Se for preciso, você faz menos pontos, se for preciso, você faz um pouco mais de pontos, mas acompanhe sempre o trabalho que você está fazendo. Não faça assim, continua sem você olhar o seu trabalho. Porque se você tiver algum problema, quando você for ver, você vai estar lá já adiantado. E aí você vai ter que desmanchar um pedação, né? Então, aqui, ó, tá bom o meu. Se estivesse muito apertadinho, eu tiraria um ponto. Se estivesse muito folgado, se estivesse muito apertado, eu faria mais um ponto. Olha, como eu fiz a correntinha aqui, então, meu último ponto tem que ser aqui. Meu último ponto baixo, eu vou pegar embaixo dessas duas correntinhas e finalizar aqui o trabalho, tá? A partir daqui, eu vou seguir só em pontos baixos, ida e volta. Ajustar o ponto. Depois de feita a primeira carreira em ponto baixo, eu faço uma correntinha para subir e vou voltar em pontos baixos. Você pode voltar toda em ponto baixo pegando as duas correntinhas ou toda em ponto baixo pegando só a correntinha de trás, tá? Aí é de acordo com o seu gosto. Eu gosto do visual que fica pegando só a correntinha de trás. Então, eu vou agora em carreiras de ida e volta, toda de ponto baixo, tá? Quer seja pegando as duas correntinhas, quer seja pegando apenas a correntinha de trás, você vai fazendo carreiras de pontos baixos.
ok? A minha deu um total de 33 pontos daqui até aqui. Não sei quanto vai dar a sua, mas vai ser mais ou menos essa média. E aqui eu vou fazendo até ter uma média de 44 centímetros daqui até a ponta do meu trabalho, tá? E a gente volta. Agora, nós vamos dar continuidade à bolsa. Eu fiz aqui as carreiras de ponto baixo. Eu peguei só na alcinha de trás, você pode fazer assim, ou pegar as duas alcinhas de acordo com o seu gosto, não interfere, tá? Eu fiz aqui da ponta do meu trabalho até o final, deu aproximadamente 36 centímetros. Só a parte de pontos baixos, aproximadamente 23 centímetros, tá? Essa medida é para que fique nesse tamanho, olha, nós vamos dobrá-la assim e assim, tá? Então, se você quiser fazer um pouquinho maior, um pouquinho menor, não tem problema. Menor sim, não dá, porque aí vai passar aqui, né? Mas maior, se você preferir um pouquinho maior, mas não faça muito gordinha, assim, muito altinha, porque aí perde a característica, né, da bolsa envelope. Então, nós vamos deixar mais ou menos nesse tamanho. A minha fechada, assim, ela está com 22 centímetros por 13 centímetros, ok? Aí você faz sua adaptação aí de acordo com o material que você estiver usando. Nós vamos fazer duas laterais dessa, tá? Porque essa bolsa, ao contrário daquela que é só envelope, que é fechada assim, essa bolsa ela vai ter uma lateral, para que ela fique um pouquinho mais gordinha, porque ela vai um bolso lá atrás, tá? Então, nós vamos fazer duas laterais dessa forma. Vamos lá. Você faz um total de 9 correntinhas. 1. 2. Opa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fizemos 9 correntinhas. Vamos fazer uma correntinha para subir e vamos fazer pontos baixos a partir da segunda correntinha. Nós pulamos uma, vamos na segunda. Eu gosto de pegar aqui essa primeira carreira pelo nozinho de trás, tá? Você pode, se você preferir, você pode fazer pegando aqui, mas ela fica mais fechadinha. Aqui, esse centro, ele fica mais fechadinho se nós pegarmos aqui pelo nozinho de trás. Então, pulo o primeiro, vou pro segundo. É um pouquinho mais chatinho, mas ela fica bem mais fechadinha, tá? Então, vamos lá. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7. Quando nós chegarmos na última correntinha, tá? Fizemos 7. Chegamos na última, nós vamos fazer 4 pontos baixos aqui dentro, no mesmo ponto, que são os aumentos. Então, 1, 2, 2, 3, 4.
fizemos 4 pontos baixos no último. Agora, nós vamos voltar aqui fazendo ponto por ponto, um ponto baixo em cada ponto baixo, tá? Já vamos aproveitar e esconder essa pontinha. Ela já tá queimadinha a ponta, então eu vou lá no próximo ponto e faço um ponto baixo. Um ponto baixo. 2. 3. 4. Minha pontinha já ficou escondida. 5. 6. Quando chegamos aqui no último, nós fizemos 4 pontos aqui juntos, certo? Então, a outra lateral deve ser exatamente igual. Então, nós já temos um pontinho aqui, nós vamos fazer um ponto, 2 pontos. Como vamos fazer o fechamento mágico, perdão, o fechamento invisível, nós vamos, o próprio fechamento, ele já faz uma argolinha que conta como um ponto. Então, nós fizemos 2, vamos ter o fechamento, que é o terceiro, e temos a primeira que fizemos, formando 4 pontos baixos deste lado, ok? Então, colocamos a agulha de trás para frente no primeiro ponto que nós fizemos ali. Puxamos a laçada lá para trás. Percebe que faz aqui um pontinho? Então, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, da mesma maneira que nós temos do lado de cá. Vamos colocar a agulha aqui embaixo dessa laçada que nós fizemos, desse pontinho que nós fizemos, e fechar. Fechamos, subimos uma correntinha. Agora, nós vamos seguir da seguinte forma. Cada uma dessas 4 correntinhas, ela precisa ter um aumento, ou seja, vai ter 2 pontos. Então, na próxima carreira, ao invés de 4 pontos aqui, nós vamos ter 8, né? Então, nós fizemos um aqui, porque depois nós vamos fechar, vai formar 2. Então, no próximo, nós fazemos 2. Porque ele faz parte desses 4 pontos aqui, certo? E aí, seguimos fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegamos aqui naqueles 4 pontos baixos que nós fizemos no começo, certo? O fechamento vai ser aqui. Então, chegamos aqui onde nós temos 4 pontos. Nós precisamos fazer um aumento em cada um deles. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos no primeiro, 2 no segundo, 2 no terceiro e 2 no quarto. Formamos aqui agora 8 pontos, no lugar onde tinha 4 pontos, nós temos 8 pontos baixos, certo? Seguimos ponto a ponto. 1, 2,
mas sempre acertando o seu trabalho. 3, 4, 5, 6. Agora, nós chegamos na outra lateral, onde cada um dos pontos, dos 4 pontos, devem ter 2 pontos. Então, aqui nós já temos 2 aqui, né? O primeiro que nós fizemos. Aqui nós temos o fechamento, que vamos fazer, vai completar mais 2. Então, nós precisamos de fazer mais um com 2 pontos, certo? 1, 2... E vamos para o fechamento. Então, nós chegamos aqui nos últimos 4 pontos, tá? Onde nós vamos formar 8 pontos, como nessa lateral. Então, vamos lá. Aqui nós já temos 2, que foi o primeiro que nós fizemos. Aqui vai ser o fechamento, vai ter mais 2. Então, eu preciso de 2 e 2. Que são exatamente os pontos que eu fiz anteriormente. Então, vou fazer 2 no primeiro, ou seja, um aumento, 2 no segundo, tá? Aqui eu vou fazer o fechamento, que vai equivaler a um ponto, juntamente com esse fica 2 pontos, e aqui mais 2. Teremos, então, o nosso total de 8 pontos, onde nós tínhamos 4, nós vamos ter 8, certo? Aqui a correntinha que eu subi, eu puxo essa laçada lá para trás. Então, observem que fica certinho aqui, ó. 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos e 2 pontos. Temos 8 pontos. Vamos fazer esse fechamento. E da mesma forma, nós vamos fazer a próxima carreira. Então, nós tínhamos 4 pontos, depois fomos para 8 nas pontas, agora nós vamos para 16, tá? Então, subi, aqui vai ficar já um ponto, a próxima eu vou fazer 2. A próxima, 2. Porque eu estou trabalhando em cima daqueles aumentos que eu fiz, certo? A próxima já é ponto sobre ponto, então eu não faço mais aumento. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. A próxima já é um ponto onde eu fiz o aumento, já é um dos 8 pontos baixos. Então, eu começo meus aumentos, ok? Então, vamos lá. 2, 1, 2. Nós vamos ter agora 16 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, aqui onde nós tínhamos 8 pontos, com um aumento em cada um, se tornou 16 pontos, né? Seguimos aqui, os nossos pontos sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora, eu cheguei aqui, onde eu tenho os meus áreas de aumentos, e vou começar a fazer
um aumento em cada um. Então, 2 juntos, 2, 4, 6, 8, 10. E agora eu vou fazer meu fechamento. Fazendo o fechamento, eu vou ter mais 2, são 12, 13, 14, 15, 16. Então, vou ter 16 de cada lado, certo? Agora, aqui, para fazer esse fechamento, vou fazer da seguinte forma: eu vou deixar um tanto de fio, mais ou menos umas 3 vezes a volta de fio, corto, já dou uma queimadinha para não desfiar, puxo todo esse fio, passo aqui embaixo da primeira correntinha, puxo todo o fio e vou introduzir novamente aqui, fazendo uma falsa correntinha, um falso ponto aqui. Puxo todo o fio, ó, observem que fica perfeito, como se fosse mais um ponto apenas, ok? Então, eu tenho agora as 2 laterais, vamos fazer o fechamento. Então, você vai pegar a lateral da sua bolsa, vamos aplicá-la. Você dobra aqui no meio para determinar onde que é que você vai começar o seu trabalho, tá? Então, aqui é o meio e aqui é o meio. Então, vou pegar o meio da minha bolsa. Eu marquei aqui o meio da minha lateral. Esse é o meio da minha lateral. Agora, eu vou dobrar a minha bolsa, exatamente como vai ficar, e marcar o meio. Então, este meio da lateral tem que ficar no meio da parte de baixo da minha bolsa, para que fique exatamente a mesma quantidade de pontos de um lado e do outro. Aqui, para fechar, nós vamos deixar mais ou menos, deixei 2 pontinhos livres, tá? Então, aqui é o meio, vou deixar um ponto para cá, um para cá, vou começar neste pontinho, fixá-lo aqui no comecinho da minha bolsa. Eu vou trabalhar colocando essa lateral, toda essa lateral, com pontos baixíssimos, ok? Deixa eu acertar esse fio lá pra trás, pra quando eu puxar, ele fazer um fechamento aqui. Porque eu vou puxar, fazer baixíssimo de lá pra cá, então é bom que o fio esteja pro lado de lá, tá? Então, verificar aqui novamente o meio. Esse é o ponto. Com o comecinho da minha bolsa. Bem no comecinho. E vou começar a fazer o fechamento todo em ponto baixíssimo, tá? Se você já deixou esse fio daqui, você faz com ele. Se você fez o fechamento, escondeu o fiozinho, você começa, coloca outro fio e começa com outro fio, ok? Não tem problema. Só é importante deixar um bom tamanho, né? Eu até marquei no vídeo que eu tinha deixado um tamanho pequeno, tive que fazer emenda, é ruim. Então, é bom você deixar um bom tamanho para você fazer toda essa lateral. Lembrando que ponto baixíssimo gasta bastante fio. Então, olha, eu pego uma correntinha daqui e uma carreira da lateral.
e faço ponto baixíssimo. De novo, passo na próxima, deixo ponto baixíssimo nem muito apertado, nem muito largo, tá? Tem que ir controlando o ponto. Pego embaixo das duas correntinhas, puxo ponto baixíssimo. Próxima carreira. Com o próximo ponto ali, correntinha. Vou fechando dessa maneira, sempre controlando para que ela fique, para que o meio fique aqui. Ela não pode ficar nenhum dos lados assim e nem esticado demais, tá? Então, você tem que ir controlando para que ela feche assim, olha, sem tensão, de maneira até aqui o meio. Para que fique igual os dois lados da lateral, né? Então, pego aqui e vou fechando aqui. Se preciso pular algum ponto, mas normalmente dá certinho, uma carreira daqui com uma correntinha do outro lado. Olha, vendo como eles casam bem? Olha, aí tá ficando no tamanho certo. Vamos com ponto baixíssimo, uma carreira, uma correntinha. O fechamento vai ficando dessa forma. Cuidado para não pegar muito aqui no meio, para não ficar a lateral que fica feia. Você tem que pegar bem aqui no primeiro espaço, para que ele fique todo por igual, ok? Eita, escapando. Aí, ó, vamos casar com a nossa marcação. Certo? Aqui vamos tirar o marcador. Nosso trabalho deu certinho, olha, não ficou enrolado, não ficou esticado. Então, nós vamos continuar dessa maneira até aqui em cima. Lembra que vai sobrar só 2 pontinhos. Então, agora nós vamos fazer esse fechamento aqui ponto por ponto, terminando aqui na bolsa e faltando só 2 pontinhos aqui para que fique um espaçozinho, ok? A outra lateral eu já coloquei. Então, vou dar seguimento aqui, sempre prestando atenção que tenha a mesma tensão de ponto. Então, chegando aqui no finalzinho, lembrando que eu preciso que sobre 2 correntinhas sem trabalhar. Então, eu vou mirar aqui certinho o comecinho do meu trabalho com o final do meu trabalho, tá? Pegando aqui. Observe se ficou a contento o meu trabalho. Antes de fechar, deixei 2 correntinhas aqui. Vai ficar fechado aqui. Está igual a outra lateral. Então, eu vou cortar o meu fio. Cortar o meu fio.
uma seladinha. E vou fechar. Puxando totalmente o fio. E agora eu vou escondê-lo lá dentro. Tá? Agora eu preciso esconder esse fio lá dentro e queimá-lo. Então, ficou dessa maneira a nossa bolsa. Agora nós vamos colocar o bolso externo, tá? Eu vou só esconder esses fiozinhos aqui. Nós vamos colocar o bolso externo. Vou mostrar pra vocês como que eu escondo o fiozinho, tá? Já escondi um, agora eu vou esconder o outro. Coloco o fio pra dentro. E aí, ou você pode colocar esse fio em uma agulha de tapeceiro e colocar aqui pra dentro. Eu já faço com a própria agulha de crochê mesmo. Eu vou puxando este fio lá pra baixo, para que não fique visível esse acabamento, tá? Então, vamos puxando, escondendo aqui entre as... Eu gosto de colocar assim também. Faço um zigue-zague para que ele fique bem firme. E aqui eu dou uma puxadinha para que depois ele volte pro lugar e esconda o corte, né? Eu corto bem próximo, queimo essa pontinha, sempre com a parte azul da chama, principalmente quando o fio é claro assim, para não manchar, e puxo ele de volta. Perto, ele vai ficar, cuidado para não queimar a mão. Ele vai ficar escondidinho lá e grudadinho por causa do fogo, tá? Então, nós vamos colocar agora o bolso externo da nossa bolsa. Eu fiz aqui, de acordo com os pontos que você colocar aqui, eu tinha 33 pontos, então aqui eu fiz 31 pontos. Faz aproximadamente uns 2 pontos a menos. Faz o mesmo trabalho que você tiver feito aqui. No meu caso, eu pus ponto baixo só pegando a alcinha de trás, tá? Deixa um fio, dessa vez não precisa ser tão grande, porque não vai ser pontos baixíssimos. Nós vamos fechar com um alinhavo e nós vamos colocar aqui este bolso, aqui atrás. Eu vou esconder esse fiozinho aqui também. No começo do trabalho, que eu já podia ter escondido lá quando eu fiz o ponto baixo, né? Mas como eu não escondi, vou fazê-lo agora. Veja onde vai ser o avesso da sua bolsa. O meu vai ser esse aqui mesmo, do bolso. E esconda no avesso. Puxo um pouco, corto, dou uma queimadinha para derreter e escondo aqui embaixo. Aí nós vamos posicionar o nosso bolso. Como eu fiz esse pontinho, eu vou casar aqui com os meus pontos, tá? E nós vamos fazer
com uma agulha de tapeçaria. Eu gosto muito dessa de plástico. Tem a de ferro também. Eu gosto dessa porque a minha essa tá quase quebrando, mas ela é baratinha, eu tenho várias. Então eu gosto porque ela não entra tanto dentro, a de ferro, ela entra mais dentro, né, na trama do fio. A de plástico, por ter menos resistência, não entra. Então, nós passamos aqui. E começamos, né? Se você quiser, você pode colocar o seu marcador para não se perder. Então, vai ser ali. E aqui. Então, eu começo dessa forma. Vou passar aqui primeiro e fixar, porque as pontas do bolsinho precisam estar bem firmes, né? Porque a gente força sempre colocando as coisas, então não pode ficar abrindo esse ponto. Então, esse aqui você pode dar umas 2 voltinhas para que fique bem firme. Então, dei aí, fixei bem. Agora eu vou trabalhar dessa forma, indo, pego as 2 alcinhas aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo. E volto pelo próximo. Pego as 2 alcinhas. Ponto aqui. Nós não passamos a linha por cima. Nós vamos zigue-zagueando, certo? Pra lá. E volto pela outra. Opa! Acidente técnico. Aqui é simples. Cheguei aqui no meu marcador, retirei o marcador. Continuo fazendo zigue-zague. E aqui no meu último ponto aqui do zigue-zague, aí sim eu dou uma reforçada passando por cima, como nós temos lá no começo da bolsa, e faço um ponto mais reforçado. Depois que fizemos a lateral aqui, nós vamos fazer o fundo. Pegamos, então, uma correntinha uma perninha, né, de baixo e uma da corrente da bolsinha, né, do bolsinho de cima. Aqui nós podemos fazer pespontos. Uma perninha de baixo, uma da de cima. Baixo, uma da de cima. Tá vendo? Tem a correntinha aqui, nós pegamos a perninha do lado de dentro aqui.
vamos ter esse resultado. E aqui é um trabalho bem facinho, até o final ali, nós vamos fazendo isso, sempre ajustando o nosso trabalho, para que fique ponto sobre ponto. E eu volto quando estiver aqui no fim. Chegando aqui quase no final, olha como fica perfeitinho, tá vendo? A finalização aqui. Como nós fizemos os 31 pontos, sobrou um ponto de cada lado, e aqui vai dar certinho de nós costurarmos ponto com ponto. Vou tirar meu marcador. Aqui novamente eu faço aquele pontinho reforçado das laterais, passo 2 vezes, certo? E aqui vou subir com ponto zigue-zague. Observe que fique na mesma direção. Se necessário for, coloque um marcador para não se perder aí no caminho. Só para lateral não andar e ficar torta. Então, vou deixar esse marcadorzinho aqui. E aqui a gente sobe fazendo o zigue-zague, ok? Vou pra lá, pego as 2 correntinhas. Volto embaixo da próxima correntinha, colocando aqui. E vou trabalhando assim até o final. Embaixo das 2 correntinhas, eu vou, venho e volto embaixo da próxima. Eu já tinha gravado o modelo dessa bolsa todinho, mas o YouTube rejeitou, porque eu tinha deixado música tocando de fundo, e aí esbarrou nos direitos autorais das músicas. Então, eu estou regravando para poder publicar para vocês. Chegando aqui no finzinho, vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado, aquele reforço aqui, pegando por cima, tá? Umas 2 voltas.
de modo que fique firme, e vou esconder o fio lá dentro. Agora, já aproveitando que eu tô com essa agulha, já escondo com essa agulha mesmo, né? Aí você pode esconder da maneira que você preferir, mas que fique firme, não fique aparente. Eu faço esse zigue-zaguezinho aqui que eu acho que deixa bem mais firme. Aí depois, vamos pra cá, porque aqui já tem um queimadinho, aí ele não quer ir. Depois eu desço mais um pouquinho. Eu vou puxo bem, corto, dou uma queimadinha básica, sem queimar o dedo, puxa de volta, para tentar deixar escondidinho aqui. E nossa bolsa está pronta. Agora, colocar o fecho e a alça. Então, nós temos duas opções aqui, quer dizer, tem mais opções, né? Eu vou mostrar para vocês duas opções de fecho. Temos o fecho bolinha, que eu gosto bastante, que você coloca, ele é imantado também, né? Você coloca uma parte aqui e outra parte aqui, e ao fechar ele vai juntar. Só que a minha bolsa, ela ficou bem estreitinha, né? Então, para pôr esse fecho, ela teria que estar mais assim, porque aí o fecho fica aparente, olha como ele fica bonito, vendo? Mas se eu colocá-lo aqui, mesmo que eu colocar um pouquinho mais para baixo, ela vai ficar ainda muito aberta aqui. Então, eu vou optar por esse fecho imantado, que eu coloco uma parte aqui, outra aqui, tá? A gente costura, e aí eu vou poder puxar aqui mais para baixo, para que fique mais fechadinho aqui, tá? Então, para fazer dessa forma, da forma do fecho bolinha, eu teria que deixar mais para cima, teria que estar mais compridinho aqui. Então, nesse tamanho, eu vou optar por esse fecho, ok? Aí, esse fecho não tem segredo, né? Você vai costurar aqui com a linha, a cor mais próxima possível. Tome cuidado para centralizá-lo. E aí, você costura. Como eu não tenho a linha na cor, nesse amarelo, eu desfiei o fio de poliéster e peguei um pedacinho. Aprendi isso com as minhas alunas. Vamos ver se vai dar certo aqui. Então, eu pego a parte mais fina, tá? Ele tem duas partes, né? Mais grossinha e mais fininha. Eu pego a parte mais fina e vou centralizar aqui. Primeiro, eu vou esconder aqui já o começo, a pontinha do fio. Esse é meio difícil com esse fio, mas vai. E já prendo aqui primeiro lado, a primeira perninha, tá? Como esse fio aqui ele é grosso, eu não vou precisar dar muitas voltas. Ele é bem forte, tá? Se você estiver costurando, eu recomendo que você use uma linha de pesponto, tá? Que é a linha mais forte. Linha, mesmo sendo a corrente, que é uma linha boa, se você costurar com a linha comum, é muito fácil de sair, de arrebentar. Então, eu indico que você use uma linha de pesponto.
prende aqui os 4 lados. Se você estiver usando a linha de pesponto, tá? Porque essa linha aqui, ela enrosca um pouco, né? Não é, ela é boa, mas não é a adequada, né? Dá pra quebrar um galho se você não tem linha da cor. Mas eu recomendo que quando você comprar a sua linha, o seu fio, você já providencie uma linha na cor próxima. Aqui é assim, tá, gente? Só costurando. Não precisa dar nó e finalizar em cada lado. Você passa o fio da linha pro outro lado. Assim você vai só dar um nó no começo, né? Como eu comecei com essa, eu nem dei nó, dei uma queimadinha ali. E um no final. Com calma, para ficar um trabalho bem feito. Se você estiver trabalhando com a linha de pesponto, cuidado, dê pontos bonitinhos, não deixa umas linhas embaraçadas, porque isso reflete no seu trabalho, né? No capricho do seu trabalho. Sabemos que o visual faz uma grande diferença no resultado final. Tá? Aqui, com essa linha, você tá vendo que tá dando, tá ficando esses fiapinhos, mas que a gente vai resolver já já. Aí, acabou aqui. Já vou esconder aqui o restante. Pronto. E a gente resolve aqui com isqueiro, muito cuidado. Porque se queimar, principalmente o claro, vai ficar muito feio. E aí nós vamos fazer o mesmo com o outro, a parte de baixo, ok? Veja bem, centralize bem, conte os pontinhos para que você costure no lugar certinho, tá? Então, por exemplo, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos contar do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, aqui é bem o centro onde eu devo costurá-lo, tá? Vou marcar aqui. Esse é o meu centro. Deixa eu ver a altura se tá boa. Eu quero mais para baixo um pouquinho. Mas sei que aqui é o centro, então vou costurá-lo aqui. Ok? Terminado. Costurei o botão imantado, apliquei a minha etiquetazinha e a bolsa ficou assim, tá? Agora a alça, você pode brincar aí, né, com o que você tiver ou o que você quiser. Eu gosto muito dessa argola articulada, tá? Se você for colocá-la, coloca sempre no mesmo sentido. Se colocar daqui pra cá, a outra também, tá? Ou se for daqui pra cá, não tem problema, mas sempre as duas iguais. Então, você pega uma parte daqui da parte de trás, tá? Sem pegar o bolsinho. E aí, uma parte aqui da frente. Aí, você tem que ver aí o lugar que ele encaixa bem e que fica melhor o acabamento.
colocar outra. Bom, agora nós vamos finalizar, né? Eu já costurei o botão, coloquei minha etiquetinha. E agora nós vamos colocar a alça. Eu gosto muito dessa argola articulada, né? Apenas observe na colocação, se você for colocar de trás para frente ou de frente para trás, mas coloque as duas da mesma forma, tá? Sempre preste atenção nos detalhes. Então, na mesma altura, eu peguei aqui a parte de trás, sem o bolsinho, e a parte da frente. Tá? Vou procurar pegar ali sempre na mesma altura. Pronto. Coloquei as duas. E aí, você pode brincar com a alça. Você pode pôr uma alça de corrente. Essa alça de ombro. Ou, se você quiser deixar uma corrente de mão também, fica bom. Olha, ela fica bem delicada. Você pode pôr um tassel ou fazer um tassel, colocar algum penduricário que dê uma graça. Você pode também, se você quiser, colocar nessa corrente para mostrar. Você pode pegar um fio e passar em toda a corrente, tá? Vou passar uma aqui de exemplo para vocês verem. Só um momento. Mais uma vez, aqui também funciona muito essa agulha de plástico, melhor do que a de metal, porque ela se curva, né? Opa! Então, a gente pode passar aqui, ó, pra cá e pra lá. Vai fazendo um zigue-zague aqui na corrente. Pra cá e pra lá, pra cá e pra lá. Opa! Não vai passar tudo uma vez. Passar um por vez. E aí você vai ter a corrente com o fio, tá? Aí é melhor um outro tipo de corrente, que é aquela achatadinha. Aí ele fica mais perfeito. Porque essa aqui, como ela é uma em horizontal, outra na vertical, assim, então não, né? Ela vai ficar enrolada. Mas se você tiver aquela corrente chatinha, eu não tenho nada aqui daquela corrente. Mas aí fica muito bom você passar o fio dessa forma, tá? Eu gosto muito de contrastes, de fazer contrastes. Então, por exemplo, aqui, o dourado com o amarelo combina bem, né? Mas eu posso fazer um contraste, por exemplo, com essa laranja. Olha que linda que fica. Aí eu posso pôr, se eu quiser pôr um chaveirinho. Olha. Fica bem gracioso, né? Laranja. Eu posso pôr também uma mais neutra, uma bege, por exemplo.
E aí vai do seu gosto, ok? No caso dessa laranja aqui que eu falei, ela vem com fecho com um mosquetão diferente. Então, se você tiver aquele mosquetão e não quiser colocar esse, também você pode colocar direto esse. Só que aí ele não vai passar nos dois, porque ele é pequenininho. Aí você pega aqui no centro da lateral, certo? E coloca ele. Não pega só 2 fiozinhos assim não, que fica muito frágil. Pega mais profundo um pouquinho, né? Deixa mais firme. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui no meio. E nós podemos deixar sem a argola articulada, porque ele já vem esse mosquetão aqui. Tá? Aí vai do seu gosto. Espero que você tenha gostado da aula. Curte, compartilha aí o vídeo e até a próxima.